10 flores que crescem na sombra. Embora a maioria das flores cresça à luz do sol, há outras plantas que podem crescer na sombra. Estas plantas, que podem ser anuais ou perenes, permitem-lhe enfeitar um jardim coberto de árvores e que só recebe luz solar muito filtrada ou muito sombreada. Sua vantagem é que geralmente são extremamente resistentes, requerem muito pouco cuidado e não contraem muitas doenças. Adicione um toque de cor aos seus cantos ou canteiros escuros, plantando algumas dessas 10 flores que crescem na sombra. Número 10. Alegrias de casa. As alegrias do lar, também conhecidas como impatins, têm sua origem na Índia e na China. São plantas que vão dar-lhe uma grande profusão de flores dos mais variados tons nos seus espaços sombreados. Não requerem muito cuidado, precisam apenas de solo úmido e rico em nutrientes. Você deve plantá-los no final da primavera, de preferência, eles florescerão continuamente. Se as plantas estão ao ar livre, é importante que ocupem um canto semi-sombreado, tendo o cuidado de protegê-las do sol mais intenso, que geralmente é ao meio-dia, pois sua incidência pode fazer com que flores e folhas murchem. Por outro lado, se decidir plantar dentro de casa, deve providenciar um canto onde não recebam sol direto, mas que seja muito claro. Número 9. Hortênsias. As hortênsias são plantas muito vistosas, pois possuem flores grandes que podem desenvolver cores diferentes dependendo do pH do solo. Eles crescem muito bem em sombra parcial e só precisam de irrigação adequada, porque se dão melhor em solos úmidos, mais bem drenados. Este tipo de flor, uma vez passada a floração, necessita de uma poda e transplante para um vaso de barro. Basta adicionar substrato para o solo ácido e esperar que a planta floresça novamente. Um local fresco e sombreado é importante para que a planta floresça de forma saudável. Número 8. Lírio do Vale. O lírio do vale, típico da zona da Europa Central, cresce a partir de rizomas e desenvolve pequenas flores, em forma de flocos de neve que exalam um aroma delicioso e intenso. É ideal para jardins sombreados, mas bem arejados, pois cresce bem nessas áreas desde que as temperaturas sejam moderadas e seja regado de forma adequada. É aconselhável plantá-la no mês do outono, embora saiba que pode demorar entre 2 a 3 anos até que apareçam as primeiras flores. Deve-se destacar que, apesar de ser uma planta de extraordinária beleza, é potencialmente perigosa para o consumo humano. Número 7. Violetas dos Alpes. Essas violetas, também conhecidas pelo nome de ciclame, são plantas de sombra e possuem um grande número de flores, que apresentam uma grande variedade de cores, do branco, vermelho ao rosa ou salmão. Elas permanecem dormentes durante o verão e florescem no inverno. As violetas dos Alpes exigem poucos cuidados. Só se deve adicionar um fertilizante líquido a cada 15 ou 20 dias e dar-lhes a quantidade adequada de água. É muito importante mantê-las afastadas de qualquer fonte de calor. O ideal é colocá-las em locais com sombra mais perfeitamente iluminadas. Número 6. Não me esqueças. Essas plantas perenes com pequenas flores azuis, que crescem na forma de belos buquês, têm cerca de 50 espécies diferentes, que são divididas em espécies com flores anuais e espécies com flores perenes. Myosotis requer muita água e um solo macio, rico em matéria orgânica. São extremamente fáceis de cultivar, pois não são afetadas por muitas doenças e também são plantas muito resistentes ao frio. Você só tem que protegê-las do vento e do frio e colocá-las em um lugar onde não recebam sol direto, mas recebam raios suaves por algumas horas por dia.
Número 5. Chole. Coleus é uma planta anual que desenvolve espigas de flores azuis, claras, mas também vai adornar o seu jardim pela beleza das suas folhas, que podem servir para criar uma tapeçaria fabulosa. Coleus floresce facilmente no outono e inverno, através de sementes que devem ser transplantadas durante a estação de crescimento. É uma planta que não necessita de muitos cuidados, mas se deve prestar especial atenção à floração, pois as flores podem tornar a folhagem escassa. É ideal para climas temperados, mas deve ser protegida das geadas, principalmente a não menos de 15 graus centígrados. Número 4. Prímulas. As prímulas são outra opção para iluminar o seu jardim durante o inverno. A cor de suas flores é variada. Podem ser azuis, roxas, alaranjadas, lilazes e amarelas. E começam a surgir no final do inverno, estendendo-se por toda a primavera. Devido ao seu tamanho, são ideais para decorar canteiros de flores ou canteiros de jardim. Prímulas crescem bem em lugares frescos e não requerem muitos cuidados. Você só deve evitar molhar as flores e folhas ao regá-las. Terminada a floração, é importante cuidar bem do arbusto verde remanescente, para que no próximo ano as prímulas voltem a florir com intensidade. Número 3. As Tulbes. As Tulbes são plantas muito resistentes que têm flores brancas, roxas, vermelhas ou rosa muito atraentes que se assemelham a pequenos espanadores coloridos. Elas podem ser plantadas diretamente no solo do jardim e requerem apenas um solo rico e uma rega uniforme e abundante. É necessário cuidá-las do frio, pois não resistem às baixas temperaturas se forem muito extremas. É importante retirar os brotos que saem da base do tronco, para que a planta se desenvolva corretamente. Elas se dão bem nas sombras, embora devam ter luz solar por algumas horas do dia. Número 2. Anêmona suave. Essas plantas oferecem inúmeras variedades de flores de muitas cores que geralmente são usadas para criar buquês de flores. Têm formato semelhante a margaridas e contrastam com o verde das folhas. As anêmonas moles crescem bem em solos bem drenados e não excessivamente úmidos. Durante o outono, é aconselhável retirar os tubérculos de solo e mantê-los em local fresco, até a chegada da primavera, quando devem ser novamente plantados. Cuidados especiais devem ser tomados sob o intenso sol de verão e coloque essas delicadas flores em um local sombreado, pois os raios podem queimar a planta. Número 1. Dedaleira. Dedaleira é uma planta que desenvolve belas flores roxas em forma de sino ou dedal, daí a origem de seu nome. Suas flores podem desabrochar por cerca de 3 meses consecutivos. É extremamente resistente e necessita apenas de um solo com bons nutrientes e irrigação adequada, mas evitando o alagamento. São ideais para a decoração de jardins, mas também são muito apreciados porque as suas folhas têm várias propriedades medicinais. Em nenhum caso deve ser ingerido sem supervisão médica, pois pode se tornar muito venenoso.